Sejam muito bem-vindos. Esse é o Construindo Juntos, um podcast apresentado pelo Prosperia. O Prosperia ele é uma empresa de consultoria financeira para suas finanças pessoais e também para empreendedores. O meu nome é Joana Umer e eu sou a co-host e também cofundadora do Prosperia, e eu tenho aqui meu excelentíssimo esposo, marido, o Leandro Dornelas. Muito prazer, eu sou co-host do podcast e cofundador do Prosperia com a Joana. Isso aí. E hoje nós estamos aqui para falar sobre reserva financeira. A reserva, ela é uma grande dor e um grande desejo. O que eu falo muito sempre para os meus clientes no meu perfil do Instagram, o @JoanaUmer, onde eu estou diariamente produzindo conteúdos. A reserva, ela é a grande segurança, o lastro financeiro, e é muito importante nós termos até antes mesmo de pensar em construir um determinado patrimônio no mercado imobiliário, no mercado financeiro, às vezes até antes de entrar numa previdência. O que eu penso, se você não tem um dinheiro guardado, um dinheiro líquido disponível na sua conta bancária, Se acontece qualquer imprevisto, alguma coisa, você vai fazer o quê? Então, quem me apresentou não só o conceito, mas a importância da reserva, eu aprendi com o Lê quando a gente começou. Porque ele viveu na prática isso. Na verdade, eu comecei a aprender, entender mais o que era isso no início da corretagem, né? Numa conversa com o meu mentor na época, o Roberto, ele falou, Lê, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Nesse início, dificilmente você e qualquer um que está aqui vai conseguir fazer venda todos os meses. Então você tem que sempre pensar que você vendeu, você precisa guardar parte disso para te dar a tranquilidade, para que você tenha a sua grana para se alimentar, a sua grana para abastecer o seu carro, a sua grana para vir trabalhar e ter uma grana guardada para esse período que você vai ficar sem vender, né? E a reserva, no meu caso, e acredito que no caso de muitas pessoas, e principalmente dos vendedores, né, onde o ganho é variável, não existe nenhum fixo, é o que nos dá paz para sentar numa mesa com o cliente e negociar de uma forma mais tranquila. Porque uma coisa é você negociar tendo uma reserva financeira, sabendo que se você não vender naquele momento exato ali, você está tranquilo, porque você consegue suprir as suas necessidades básicas. Agora, você sentar numa mesa para negociar, onde você fala, cara, se eu não vender, ferrou. Eu não tenho dinheiro para pagar a minha conta do mês seguinte, você fica muito mais vulnerável na negociação. O cliente vai te espremer e você não vai conseguir nem ter argumento suficiente para negociar, e acho sabe? que nem só vulnerável de você abrir a sua comissão muitas vezes, que é o que acontece com muitos corretores. A grande maioria. Mas também de muitas vezes oferecer para um cliente um produto que não é tão bom para ele. Muitas vezes pode acontecer. É que assim, no nosso caso, a gente sempre teve uma leitura diferente, né? Não, eu sei que você é uma pessoa com princípios, isso sem sombra de dúvidas. Mas o que eu vejo, por exemplo, com a Joana Co, o fato da gente ter a reserva financeira foi o que permitiu que, eu não oferecesse qualquer coisa para o meu cliente, eu escolhesse com quem eu queria trabalhar, porque eu não estava desesperada para pagar minhas contas no final do mês. Exato. Você me deu 1 ano de caixa. Sim. Então eu sabia que eu tinha 1 ano para fazer dar certo. Então por que eu vou me vender minha alma? Se eu quisesse, eu podia estar tomando sol. Mas obviamente eu não sou assim. E é por isso que a empresa deu tão certo. Mas acho que não só você abrir, se vender por pouco, por nada, porque também quando você cobra muito barato, abaixo do que você mesmo dentro de você entende que é o seu valor, você não faz um bom trabalho. Porque sabe quando o negócio já começa errado? Tô ganhando tão pouco, vou fazer de qualquer jeito, Exato, parece que fica um sentimento de aproveitamento, e isso é muito importante da gente considerar. Mas o que foi muito interessante foi, o Leandro, ele já, quando nós casamos, então ele sempre teve essa reservinha dele pra frente, que era no início 3 meses, 3 meses, 4 meses. E foi muito interessante porque o Lê, imagina, então vamos voltar lá para os episódios iniciais. Ele veio de uma realidade diferente. Quando ele iniciou no mercado imobiliário, ele tinha dívidas, né? Tinha uma situação financeira muito difícil. Então, toda vez que ele ia ganhando essas comissões, ele já teve essa inteligência, essa sabedoria, principalmente, de vou poupar uma parte, porque pode ser que eu não tenha no futuro. Pode ser. O Lê, ele não é aquela pessoa... Isso é um ponto que a gente teve que trabalhar muito no nosso relacionamento. Não é que ele é pessimista. Eu também tive que entender que não é que ele é pessimista.
mas ele Eu é sei- realista. Na verdade, eu acho que o que nos trouxe até aqui foi justamente isso, sabe? Você sempre pensar no pior cenário. Ele pensa Então eu sempre. sempre vou pensar, e se der tudo errado, sabe? E aí chegou um determinado momento da nossa vida que o se der tudo errado não é tão ruim assim. E aí isso foi evoluindo a cada ano, Mas né, eu Jo? tive que aprender Sim. que o que você, quando você falava, mas pode dar tudo errado, mas pode dar tudo errado, e eu, pra mim, pode dar tudo certo. Sim. Então, gente, o que eu passo hoje, o meu método, a forma que eu ajudo os meus clientes, não é porque isso foi nato meu sempre. Uhum. Não, porque eu também já fui daquelas pessoas que achava que ia dar tudo certo e tá tudo bem. Então, eu tive Sim. que aprender muito com você. Eu acho que uma dose ali vai De dar um tudo mix, certo, mas que também pode dar tudo errado. Existe Deus, Sim. sem sombra de dúvidas, e a gente coloca ele sempre em primeiro lugar. Mas eu vi também que é irresponsável você também deixar tudo nas mãos de Deus. Não dá para as pessoas entrar numa loja e falar, eu vou passar o cartão de crédito e tá na mão de Deus, paga a minha fatura. Deus. Não é assim, Não é assim gente. que funciona. E quando a gente vê as pessoas de sucesso, as pessoas, né, de fato, que alcançaram grandes patamares e resultados, foi na base da responsabilidade, foi na base do esforço, né? Do esforço. Então, quando nós começamos, ele teve essa reserva, e aí foi um princípio que, por ele ser do mercado imobiliário, por ele ser corretor, eu sempre vi isso. E aí eu reparei, eu falava assim, gente, ele tá trabalhando então não mais para pagar as contas desse mês. Já tô trabalhando para os meses da frente. Ele não recebia fixo, então ele tinha que tirar de um caixa que ele fez para pagar as contas, e o que ele ganhava ele investia. É claro que, tipo, se vai cair uma comissão amanhã, ele não vai tirar da aplicação para pôr. Então ele começou já a ter essa gestão de fluxo de caixa. E o que eu fazia? Eu esperava meu salário cair para pagar minha conta. Eu não guardava, eu não investia. Então, foi logo, né? A gente juntou tudo e aí ele considerou o nosso custo de vida no caixa. Então, o salário que entrava meu, eu pegava, gente, eu transferia tudo para ele. Sim. E isso me deu uma paz. Posso falar? Mulheres. Se vira, né? Ai, gente. Na verdade, não é nem mulheres e homens, porque tem muita mulher também que eu gerencia, vejo, eu conheço. Mulheres que cuidam de todas as finanças da família. O meu sócio, por exemplo, ele fala, Lê, eu ganho a grana, só mando para conta e ela que administra tudo. Então, acho que importante nos casais é identificar quem tem mais habilidade, né? E definir os papéis. No nosso caso, eu que acabo fazendo essa administração. Porque ele gostava muito. E a gente já falou sobre isso, ele gosta de atualizar. E o Lê ele é mais poupador. Eu falo para ele, se eu tivesse ficado, eu não teria gerado o que eu gerei, o que nós temos de patrimônio hoje. Sim. Porque eu sou mais gastadora. Não teria economizado também. Então ele tem muito essa visão. Mas hoje não mais, né? Acho que hoje eu sou bem mais controlada, investidora, né? mais controlada, exato. Mas voltando, então, qual foi o grande diferencial? Então eu comecei a ver que eu pegava o meu salário, eu transferia para ele pagava as contas, ele pegava o que ia guardar, e aí a gente sempre ia tendo essa reunião mensal. Depois que a gente quitou o nosso apartamento, quitou o apartamento dos pais dele, o nosso objetivo era ter 1 milhão investido, a gente tinha esse sonho. E começamos a guardar. A gente acabou guardando, por isso que eu falo, o primeiro ponto é você dar o passo, é você se determinar e se dispor a isso. Então, nós decidimos manter um custo baixo. A gente tinha uns luxos aí, mais com a nossa parte de alimentação, esporte, essas coisas, esporte. Mas eu e o Lê, a gente nunca foi de ir para sair muito para jantar. Porque isso gasta, gente, gasta dinheiro. Então, a gente optava... Nós escolhemos, né? Não que nós não saímos para jantar, mas nós não saímos com frequência, tipo, todo final de semana, toda sexta, todo sábado, não. Nós sempre optamos em cozinhar muito juntos também, né, Jô? Por causa do esporte, o Lê já estava nos Ironmans da vida, eu sempre também fui muito forte no esporte, eu estava nadando muito, foi uma época que nós guardamos muito dinheiro, nós treinamos muito. Isso é verdade. Então, nós ficamos muito nessa rotina. É o que eu falo, precisa, aí vem um pouco essa mentalidade do atleta. Você estar
determinado, focado. A gente pegou R$1 milhão, gente, como objetivo e a gente falou assim, cara... Era isso. A gente não vai parar enquanto a gente não conseguir. E isso, inclusive, exigiu que nós mudássemos, não mudássemos, tá? Mas com muito cuidado aqui, falar isso, mas ser muito honesta, nos atentássemos com quem nós nos relacionávamos. Sim, é verdade. Porque assim, não adianta você estar num ciclo também de amizades onde você não consegue acompanhar o patamar. E nós temos, e são nossos amigos até hoje, inclusive, né? Grandes amigos. Grandes amigos, família. E só que assim, foi uma fase da nossa vida que se nós fôssemos tentar acompanhar as viagens, os almoços, os jantares, nós iríamos sair totalmente do nosso objetivo. Então foi um momento para nós onde nós preferimos focar no nosso objetivo para que a gente conseguisse atingir mais alto do que ter aquele prazer e aquele luxo daquele momento. Eu e o Lê, nós temos relacionamento com pessoas de todas as rendas. E nós tínhamos e temos até hoje relacionamento com pessoas que têm uma condição financeira muito boa, né? muito boa. Então, no início, antes da gente casar, a gente viajava para a Europa juntos, a gente sempre tentou fazer dar certo e acompanhá-los. E daria certo, e se a gente quisesse continuar acompanhando, gente, a gente conseguiria fazer dar certo. Só que qual foi o ponto que a gente percebeu? Que a gente não ia guardar dinheiro. É isso aí. Então, chegou um determinado momento, acho que foi logo quando a gente casou também, que a gente viu que a gente tinha esses objetivos, a gente conseguia quitar, mas ainda assim, você sai para almoçar, gente, era R$1.000 de almoço. Aí tem viagem para Angra, aí eu e o Lê, a gente viajou muito, porque a gente acompanhou, e eu e o Lê, a gente sempre gostou de hotel bom. Então a gente sempre ficou nos melhores hotéis para acompanhar, né? e a gente gosta, a gente valoriza. Só que a gente viu que se continuasse nesse ritmo, não ia guardar. Não era um momento, não que não era um momento, foi um momento, mas quando nós definimos o objetivo, Jô, agora é esse objetivo. Para a gente atingir esse objetivo, nós vamos ter que cortar algumas coisas. Né? E essa foi uma delas, porque senão a gente ia ficar dando um passo para frente e 2 para trás. Experiências, porque assim, eu acho que assim, viver experiências é muito importante. Você viver experiências que te aproximem, que te faça ter essa sensação de onde você quer chegar. Isso é importante. Que é o tal do... A gente já assistiu um curso muito legal que a gente gosta, e o Cadu e a Mandy, eles chamam de choque de abundância. Você precisa ter o choque de abundância. Você ir lá e viver uma coisa que você sonha, sabe? Então, o viajar de executiva, o você ir num hotel legal e você passar uma experiência. Então, eu e o Lê, a gente faz isso desde que a gente começou. E era era assim, inconsciente. Depois a gente percebeu o que isso não era nos motivava, né? Porque muitas vezes nessas viagens, eu lembro várias vezes, a gente em alguns hotéis aí pelo mundo, eu olhava pra Jô e falava, nossa, não vejo a hora de voltar a trabalhar de novo pra viver isso de novo. Pra viver isso de novo. Sabe? Então, a gente gosta de se sentir nessa realidade que a gente quer alcançar. Sim. Então, foi importante a gente viver essas experiências, mas em um determinado momento, eu lembro que foi um dia, a gente tava no carro e a gente tava pra fechar um cruzeiro. A gente tinha acabado de voltar de uma viagem, rolou esse convite pro cruzeiro. E eu virei pro Lê, eu falei, Lê, posso falar uma coisa? Não. Porque se a gente continuar a fechar de novo e depois vai ter de novo, a gente vai ter que falar não. É verdade. E aí foi quando a gente falou o primeiro não. E o falar não, ele é importante pro seu crescimento. O falar não... Ele é preciso. Ele é um posicionamento para você, mais do que pro outro, para você. Para você ver que de fato você identificou onde você quer chegar. Você está determinado. Eu acho que no nosso caso, isso não que foi fácil, mas nós sabemos falar muito não. Eu acho que vai muito de encontro com a parte do esporte. Né? Aquele momento que você fala, cara, decidi fazer um Ironman, decidi fazer a ultramaratona aquática que você fez. Então a gente sabe que um determinado período, né, a periodização, é necessário vários não para que a gente consiga chegar no nosso objetivo, que é a linha de chegada. Né? Isso aqui era muito fácil, a gente fala não pro vinho, fala não pra dieta, fala não pra essas coisas. Agora, falar não para pessoas que você gosta muito, que você tem muito respeito, que você gosta de estar junto, é difícil. É difícil. Só que eu vi até, e você fala assim, nossa, será que eu vou perder a amizade? Não vai perder a amizade. Se for amizade de verdade, você não vai perder. Se for amizade de verdade, você não vai perder. Sim. E eu vejo o quanto que eles se admiram com nós.
pelo nosso posicionamento. É. Então, esse foi um grande aprendizado. Eu falo isso com todo o amor do mundo, porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto que pessoas hoje, quanto de dinheiro vai embora, gente, vai embora no fluxo. Para tentar estar num Porque você tá lugar... tentando agradar alguém. Você está literalmente colocando pessoas e situações e eventos na frente até mesmo dos objetivos seu, da sua esposa, da sua família, né? Então é muito importante você conseguir definir aonde você quer chegar, quais são os seus sonhos, o do seu cônjuge, enfim, de quem está do seu lado, para que você consiga definir as escolhas, né? E fale mais não. E a gente está indo para um caminho até um pouco a parte da reserva, mas é importante a gente falar sobre isso. E além de falar não para suas companhias, que muitas vezes é onde o seu dinheiro está indo embora, é com eventos, é com churrascos, é com viagens, é com experiências, porque você não está quebrando esse ciclo do não. Mas muitas vezes você não sabe falar não para sua esposa, ou para o seu esposo, seu filho, ou para o seu pai, ou para sua mãe, ou para o seu filho. E eu sei que dói. E quando eu queria sair do banco... E, gente, não foi fácil. Eu fiquei esses últimos 5 anos, né? Que eu fiquei, não últimos 5 anos, mas eu fiquei por 5 anos, enquanto a gente juntava o dinheiro e tal. Imagina, eu sempre tive tudo. Eu sei que se eu fizesse choro, manha, se eu quisesse ligar para minha mãe e para o meu pai e precisar de dinheiro, eles iam me dar. Mas o Leandro sempre se posicionou muito forte. Você casou, esquece seu pai e sua mãe. Esquece seu pai e sua mãe. Chega, né? E esquece ele... assim, obviamente, né? Na parte financeira, né? Claro. E ao contrário, você tem que ajudar os seus pais. E aí, eu chorando, assim, tinha dias... Porque são altos e baixos. Às vezes você tá muito infeliz no seu emprego hoje. Mas eu te garanto, engole o choro, vai lá, trabalha, que vai passar. E aí eu tinha períodos de baixa. E nesses períodos de baixa, eu chorava. Não era fácil. Eu não me vejo mais lá, isso, aquilo. E ele falava não pra mim. Falava, e eu via o quanto que doía nele. Eu via que doía nele. Sim. Não era fácil. E depois ele ficava se sentindo mal, né? Bastante. Você se sentia mal de falar. Eu sei que hoje o que mais dói pra ele é falar não pra mim. Não. Até hoje, né? Porque os objetivos não param, é claro, né? E aí tem determinados momentos, eu acho que você falar não, quando você não tem a condição, não tem o dinheiro para comprar determinada coisa, é muito fácil. Porque você fala, puta, eu queria muito, mas eu não tenho a grana. Agora, hoje, graças a Deus, a gente vive uma situação onde algumas coisas a gente teria condição de poder comprar e poder viver. E aí você falar esse não, eu acho que ele é muito mais difícil. Né, de você olhar e falar, cara, o não é literalmente porque assim, eu tô entendendo que não é o momento de eu ter essa determinada coisa. E aí, a sabedoria é como você fala esse não. Então, da mesma forma que hoje a gente sabe como falar não um pro outro, e às vezes de falar não, Lê, eu respeito a sua opinião, mas eu vou querer. Sim. Então isso aconteceu também, hoje eu sei me posicionar com relação eu acho a isso. Que hoje também, o não é nem a primeira palavra que vem, no nosso caso, que eu tenho percebido. É assim, eu quero determinada coisa, determinada viagem, o que for. Então a gente olha o custo que seria essa determinada coisa, e aí olha para onde a gente está indo. E o papo é sempre assim, bom, a gente pode ir, porém, eu acho que a gente vai atrasar isso, isso e isso. O que você acha? A gente coloca na balança e a gente define o sim ou não, né? E pode ser que mesmo assim seja, não, eu quero. Sim. Vai atrasar? Ok. Tudo bem, é a prioridade do momento. É a prioridade do momento. Mas o como você fala. Então, a gente teve que chegar para esses amigos e falar, olha... Não dá para ir. Se a gente continuar desse jeito, eu quero muito continuar fazendo esses eventos, né? Ir nessas viagens. E só um parênteses, né? E são amigos que já estão com outra idade, estão num outro momento de vida. Né? Nós estamos iniciando a vida, nós não temos filhos, então nós estamos falando de amizades bem mais velhas do que a gente, que já passaram por onde a gente passou. 10 anos de diferença. Pelo menos, então, imagina, comigo ainda mais. Então a gente teve que... É que eu e o Lê, a gente sempre se relacionou com pessoas muito mais velhas. Sim. Né? Então, essa é uma diferença também. Quando você se relaciona com pessoas mais velhas, as pessoas elas já estão numa outra fase de vida. Sim. Ou você corre para acompanhar, que foi o que eu fiz com o Lê, Sim. ou
você, Já estão de com os fato, filhos saindo de casa e curtindo a vida. E a gente ainda nem tem filhos ainda, né? Então a gente teve que ter essa sabedoria de falar, Sim. olha, a gente quer muito continuar e eu quero tanto que eu vou ter que segurar um pouco. E tal, não é não falar para tudo, falar não para tudo, Óbvio. mas obviamente a gente escolheu. Então isso foi muito importante e a partir desses nãos, desse objetivo que a gente teve, a gente começou a construir o patrimônio. Mas o que eu quero deixar claro é que uma coisa é patrimônio, o que você tem, todo o dinheiro que a gente tem no banco, gente, a gente não pensa nele, a gente não considera. A única coisa que a gente considera é a nossa reserva financeira, Sim. que está no nosso banco, onde nós somos correntista, e é de 1 ano para frente. Então, esse dinheiro eu considero. Sim. Tudo que a gente joga no mercado financeiro é aquele plano B. Então, isso é um ponto que a gente aprendeu. O que você, hoje, se você for me perguntar, Jô, eu quero guardar dinheiro todo mês. Excelente. Mas vamos primeiro construir uma reserva para que você tenha um caixa de pelo menos 3 meses, para depois a gente pensar em construir patrimônio que fique investido. Porque uma vez que você não precisa desse dinheiro para amanhã, você pode fazer melhores escolhas de produtos. Sim. E aí você inicia também com a reserva de 3 meses e falando bem do nosso caso, né? Era uma reserva de 3 meses, então qualquer decisão que nós fôssemos tomar, tinha que ter esses 3 meses guardado. O que sobrar disso a gente sai para jantar, a gente vai viajar, e aí de 3 meses passou para 4, de 4 para 5. A pandemia nos explicou A pandemia muito. Nos ensinou muito, porque nós vimos que, eu acho que na fase da pandemia nós tínhamos 6 meses, a gente já estava na fase dos 6 meses de caixa. A pandemia foi onde nos mostrou que os 6 meses já não era o suficiente, né? Que passou 1 mês, passou 2 meses e as coisas só fechando, e as contas obviamente não paravam, né? A gente tinha que pagar condomínio, IPTU, tinha que se alimentar e tudo mais. E aí foi onde eu olhei para a Jô, falei, Jô, passando essa fase, vamos focar em ter pelo menos 12 meses. Né? E aí passou a pandemia, as coisas foram voltando, as vendas foram acontecendo. Então hoje, graças a Deus e às nossas vendas, o nosso trabalho, a gente consegue ter esse conforto da reserva financeira de pelo menos 1 ano. Né? E foi também esse conforto de mais de 1 ano que foi onde você conseguiu fazer a transição de carreira. Né? Que você tinha o caixa, enfim, para fazer tudo isso daí. E a reserva financeira, ela te dá uma paz, ela te dá uma segurança para você ter liberdade nas suas decisões. E ter essa... estar preparada para viver imprevistos. Então, os imprevistos, eles vão acontecer. Você não pode viver achando que vai dar tudo certo, que você vai vender todos os meses e que você nunca vai ter imprevisto. Porque alguém que você gosta pode ter imprevisto. Exatamente. E é óbvio que a gente trabalha e a gente levanta todos os dias para vender todos os dias. Mas pode ser que não aconteça. As coisas não são no seu tempo. E não é que a gente atingiu 1 milhão de um dia para o outro. Não foi, Jesus amado, né? São altos e baixos. Sim. E o gasto não é que desde lá de trás a gente tá redondinho nos nossos gastos. São anos de aprendizados. São erros e acertos. Erros, de acertos, de decisões. Você fala, cara, por que eu gastei tudo isso aqui? Ou por que eu fiz isso? Ou por que eu investi? Depois a gente até fala de decisões financeiras, muito, né? Exato, a parte dos carros, né? De investimentos também. Então, nós erramos também em investimentos. Sim. Porque também, num determinado momento, a gente achou que, depois que a gente tinha a nossa reserva, foi aí que a gente focou no 1 milhão no investidor. Mas não foi de um dia para o outro. E às vezes 1 milhão que a gente colocou lá não foi no melhor investimento, porque às vezes você quer um dinheiro rápido, a gente aprendeu isso também. Mas a reserva, eu sou muito grata a ela, é algo que eu pego muito para os meus clientes. Você ter um dinheiro líquido, para mim isso é libertador. É o que dá paz, de fato. É o que dá paz, assim. Eu tenho uma apresentação, quando eu começo apresentando o programa Prospera, e eu falo assim, imagina se você não precisasse se preocupar em pagar suas contas no final do mês. Sim. Que é isso, você não precisa se preocupar se você vai vender ou não, porque você tem o dinheiro lá. Sim. E é sobre isso. E não é tão difícil quanto parece. O que foi extremamente importante foi a gente
entendeu, uma vez que a gente sempre teve essa clareza, esse monitoramento das finanças, um método, uma ferramenta importante. E saber onde está indo a grana, né? Quando a gente soube para onde a gente estava indo, a gente viu que tinha um dinheiro significativo indo para certos luxos, caprichos, e até mesmo no início do casamento, a parte de delivery, a gente gastava muita grana com isso. A gente foi vendo, a gente falou, gente, dá pra gente enxugar muito. O que eu preciso? É saber falar não? Falar não pra mim, falar não pro outro, falar não pro Lê. Então então vamos falar não. A gente ficou acho que aconteceram 2 anos, por 2 anos, a gente atingiu 60% de poupança anual. De tudo que entrava, 60% a gente guardava. Foi uma época que entrou mais dinheiro? Foi. Então, a gente entrou mais dinheiro do que a gente esperava. Então, o que a gente pegou? A gente gastou? Não. Guarda. A gente guardou. A gente passou muitas tentações. Então, é o que eu falo. Quando você precisa dar o passo para Deus dar o chão. É incrível quantos casos eu vejo, quantos exemplos eu vejo de clientes que começaram com pouco, começaram dando pequenos passos e de repente vão acontecendo. Vai ganhando mais, vem uma comissão, vem um recebimento esperado. O que você faz? Você vai guardar? Você vai gastar? Não, você vai guardar. Então, o 60% foi justamente porque veio mais e aí quando a gente vê no total que entrou, deu um percentual muito alto. Mas se não tivesse vindo tudo isso, a gente deveria estar num 60-40, com certeza. Pelo menos, Porque nós somos muito bons de fazer sacrifícios, né? Eu acho que isso o esporte trouxe para nós e a gente trouxe para nossas finanças. Então isso eu vejo que foi um grande diferencial e tem sido na nossa vida, né? Até hoje. Eu acho que não pode parar, porque os objetivos vão mudando, né? Os sonhos vão aumentando, então... As responsabilidades vão crescendo. E hoje você tem uma reserva que fala, nossa, tudo bem, eu posso dar esse passo, que dá um frio na barriga fenomenal, mas é importante. E eu acho que um ponto principal é sempre você dar um passo, mas não dar aquele passo que você corra o risco da ruína também, né? Então você tendo uma reserva financeira, isso permite você tomar decisões onde você olha e você fala, caramba, se eu tomar essa decisão e der errado, quanto vai consumir da minha reserva? Vai consumir ela toda? Opa, peraí, é um risco de uma ruína. Então você consegue fazer uma dosagem ali para dar os passos que não tem jeito, né? Se você quer crescer, você tem que arriscar algumas coisas, então acaba fazendo parte. Eu te convido a refletir sobre esse assunto da reserva, que essa conversa tenha inspirado você. Se você já está construindo a sua reserva, continue. Se você hoje sente que está fazendo muitos sacrifícios, eu sei que às vezes não é fácil falar não, abdicar de prazeres, de momentos, mas continue. Se você hoje não tem reserva nenhuma, não sabe por onde começar, começa tendo clareza do seu orçamento, começa identificando quais são os gaps, quais são as áreas onde você pode otimizar. O principal aqui, quando a gente pensa na sustentabilidade, é você identificar aonde você pode cortar que não perca tanto o seu bem-estar. Sim, eu acho que um ponto importante também, que eu acho que as pessoas não têm costume de fazer, é pensar sempre no ano. Quanto aquele gasto que eu tenho mensal influencia no meu ano. Muitas vezes, sei lá, R$100 por final de semana de um iFood não é nada. Dá R$400 por mês. Nossa, o que é R$400 mil por mês? É R$4.800 por ano. Entendeu? Então, quando as pessoas começam a escalar isso anualmente, ela vê que a Netflix de 30, mais o Spotify de 40, mais isso, no ano, você está gastando, sei lá, R$10 mil com uma coisa que você fala, gente, eu poderia estar indo viajar ou poderia estar indo investir com esse valor, entendeu? Então, eu acho que as pessoas necessitam fazer o cálculo anual, justamente por isso, porque às vezes parece inofensivo um restaurantezinho de 200 no final de semana, mas quando ele se torna um hábito de todo final de semana, no ano, você está gastando muita grana com uma coisa que, assim, dá para equilibrar. Entendeu? Exatamente. Então, que essa conversa tenha inspirado você. Se você não sabe por onde como começar, se você tem dúvidas, se você quer entender mais sobre esse trabalho que a gente faz no programa Prospera, entre em contato com esse link abaixo aqui na descrição. A nossa missão é dar clareza, é ajudar pessoas a dar esse prazo e a transformar os hábitos. Acho que o mais importante. Eu falo que a gente trabalha muito mais do que planilhas. É sobre uma transformação de comportamento, é sobre adquirir disciplina, ter foco, ter estratégia, mas também viver os seus pequenos luxos diários e como conciliar tudo isso.
É isso. Foi um prazer falar com vocês. Se você quer também me seguir no Instagram, meu perfil é @jornalhumer. Eu estou diariamente lá produzindo conteúdos. E o meu é Lê Dornelas. Lá eu compartilho um pouco da minha rotina no esporte, no mercado imobiliário e agora ao lado da minha esposa com No o programa Prospera. Prospera. Muito obrigada.